Oi, gente. Então, vamos continuando aqui com a nossa história, né, sobre a pré-história. Então, o que a gente viu até aqui, de uma forma rápida? A questão do bipedismo, da linguagem, domínio do fogo, a questão do aparelho fonador para poder utilizar a linguagem, as pinturas rupestres, o fato de, durante todo o Paleolítico, aqueles seres humanos serem nômades, né? Portanto, estarem em busca do alimento, em busca de melhores abrigos, água, raízes, frutos, enfim. A necessidade da sobrevivência fazia com que eles se lançassem a outros lugares e assim fossem ocupando o planeta, os espaços, os continentes do planeta. Tá. Porém, num dado momento, aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, algo acontece que vai mudar a história do período do Paleolítico para aquilo que a gente vai chamar de Neolítico. Digamos que é o momento principal da pré-história, né? Que os historiadores costumam chamar de Revolução do Neolítico. É sobre isso o vídeo de hoje, né? Então, assim, vamos pensar a palavra, né? Revolução do Neolítico. Revolução quer dizer mudança. A palavra revolução, se você dá uma olhada no dicionário, ela basicamente diz assim: mudança que pode ser acompanhada ou não de violência, tudo bem? Então, revolução quer dizer mudança. E é até importante a gente ficar atento nessa palavra, porque essa palavra ela é muito recorrente ao longo da história, né? A gente vai ver Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Puritana, Revolução Cubana, Revolução Gloriosa, uma série de revoluções vão acontecer. Ou seja, ao longo da história, uma série de mudanças vão acontecer. E a primeira das grandes mudanças, a primeira das grandes revoluções, aconteceu na pré-história, ainda na pré-história, na passagem do Paleolítico para o Neolítico. Vamos entender como que se processou, né? Como que aconteceu essa mudança, né? Essa passagem. E o porquê, né? Bom, quando a gente pensa em Revolução do Neolítico, 10 mil anos antes de Cristo, a gente tem que pensar em agricultura. A agricultura passa a ser dominada. É lógico, gente, isso é um processo de domínio que está ali mais ou menos marcado 10 mil anos antes de Cristo, tudo bem? Não é assim, 10 mil anos. Amanhecemos, fomos dormir no Paleolítico e acordamos no Neolítico. Não, é um processo que está ali em torno dos 10 mil anos antes de Cristo. É um processo de domesticação de plantas, domesticação de animais. Quando eu uso o termo domesticação de plantas, é só um termo técnico para falar agricultura, tudo bem? E em que consiste, né, essa domesticação? Saber entender, levar as plantas para lá ou para cá, saber fazer elas florescerem, frutificarem, né? Existe uma série de, entre aspas, assim, segredos da época que precisam ser desvelados, né? E é claro que isso vai acontecer pela observação, ao longo de centenas de anos, né? Tá, por que eu digo isso? Porque existem plantas, por exemplo, que nascem e crescem por sementes. Existem plantas que nascem e germinam por um processo de estaquia, que é quando você quebra um pedaço de galho, você encaixa aquilo no chão e a partir dali a planta cresce. Existem plantas que são por rizoma, existem plantas de várias espécies. Existem plantas que são aquáticas, existem plantas que gostam de pouca água, de muita água. Sei lá, estou pensando no arroz aqui. O arroz tem que ser plantado no brejo, no meio da água.
com solos diferentes, mais argiloso, mais calcário, mais seco, em lugares mais altos, mais baixos, lugares mais frios, mais quentes, temperados. Existem vários mistérios, com mais luz, menos luz, meia sombra. Muito bem. Isso tudo precisa ser testado, precisa ser experimentado. E é lógico que isso vai acontecer num processo muito longo de descoberta, né? Fazendo testes, ora dando certo, ora dando errado. Saber em que época que isso deve ser plantado ou não, que um determinado produto, um determinado grão pode ser plantado ou não, se é no inverno, se é no verão, né? Se é no período das chuvas, se planta antes da chuva, quando o broto já estiver grandinho, chove e aquilo fortalece, ou não, ao contrário, tem que ser plantado em época de seca, porque senão a planta morre com excesso de água. Cada planta tem o seu mistério, né? E é claro que para saber, por exemplo, em que período do ano que uma determinada planta deve nascer ou crescer, eles vão passar a fazer observação dos astros. Os astros, o Sol, a Lua, as estrelas, constelações, elas são uma espécie de grande relógio cósmico que indica quando começa o verão, quando começa o inverno, quando é hora de plantar, de colher, né? Então eles vão começar a perceber, fazer cálculos, fazer calendários, por exemplo. Perceber que em determinados momentos o Sol está no leste exato, que é o que a gente chama tecnicamente de equinócio. Em determinados momentos o Sol se desloca um pouquinho mais para o nordeste, chega no seu limite, ali naquilo que a gente chama de solstício, ou movimento inverso, quando ele segue um pouquinho mais para sudeste, chega no limite ali, no solstício de verão, no caso do hemisfério sul, quando o Sol está muito mais pleno, ele passa por um arco muito maior no céu do que quando ele está lá no outro ponto, ele passa só na borda. Isso tudo são mistérios, entre aspas, que vão ser percebidos com o tempo. E aí eles vão saber, então, quando a estrela X, sei lá, as Três Marias, né, que são mais populares, digamos assim, quando elas estiverem nascendo, 6, 7 horas da tarde, sempre é no verão. Portanto, é hora de a gente plantar milho, por exemplo. Quando essas estrelas não estão aparecendo em julho, por exemplo, não é hora de plantar milho, porque é o inverno. Não adianta plantar milho no inverno, não é? Qual o tipo de solo, qual o tipo de clima, nesse caso de semente, não por estaquia, tudo bem? Então tá, isso tudo passa a ser descoberto e passa a ser domesticado. É isso que transforma a vida do ser humano. Porque veja bem, antes da agricultura, ele vivia em cavernas, ele era nômade, ele precisava sair para lá e para cá, buscar alimentos, ele poderia ser caçado. Portanto, era uma vida perigosa. Não tinha tantos vínculos sociais. Cada um por si, as pessoas poderiam ser caçadas. Porém, agora, com a agricultura, a coisa vai mudar. A situação vai mudar. Ao invés de sermos sedentários, ao invés de sermos nômades e se espalhar, né, pelo planeta, passaremos a nos fixar nos lugares. Ou seja, passaremos a ser sedentários. E por quê? Ora, porque a gente precisa arar a terra, a gente precisa plantar, a gente precisa esperar germinar, a gente precisa adubar, a gente precisa irrigar as plantas, cuidar dos animais que porventura tentem pegar as plantas, evitar que povos de outras regiões tomem aquilo que a gente cuidou e plantou, não é? Então quer dizer que não dá para plantar e largar. É preciso estar em volta, cuidando. E é exatamente isso
que faz com que o ser humano se fixe ao lugar da plantação. Uma serra inteira plantada vai largar lá? Então quer dizer que essas pessoas vão passar a se sedentarizar, ficar fixas no lugar onde elas vivem. Tudo bem? Claro que outras transformações vão acontecer por causa dessa sedentarização, mas a gente vai vendo com calma nos próximos vídeos. Beleza? Valeu, gente. Até!